Mais uma vez juntos aqui no Escola Bíblica, hoje quarta-feira, no meio da semana, no mês de janeiro, primeiro mês do ano, e é momento da gente planejar a vida, olhar com bons olhos, o cuidado de Deus e vencermos as lutas e as nossas emoções à luz da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um tema difícil, a gente vai falar sobre o suicídio, o que de fato é o suicídio, qual que é a visão bíblica de uma maneira dura com relação ao suicídio e de uma maneira também tranquila, que conforta cada coração daquelas pessoas que, quem sabe, já perderam alguém por esse motivo. Daqui a pouquinho, rapidinho após o intervalo, a gente volta estudando na Palavra de Deus esse tema de hoje. Esse é o programa Escola Bíblica, a gente já está junto aqui, estamos estudando a Palavra de Deus toda semana, de segunda a quinta, às 8h30 da noite, sempre com as reprises também. Que legal saber que nesse início de ano você resolveu estar com a gente aqui. Sabemos que existem pessoas de várias crenças religiosas, existem muitos cristãos de várias denominações, mas existem pessoas de outras crenças também, de outras religiões que acompanham aqui a Novo Tempo. E de que lugar? De todos os cantos do Brasil. Pessoas muito queridas que têm acompanhado a gente aqui e de uma maneira muito especial participado também, acolhido as mensagens, interagido e dado inclusive um feedback, um retorno para a gente de como tem sido essa experiência de estudar a palavra de Deus cada vez mais. Nós estamos aqui essa semana apresentando um tema bem desafiador, as emoções à luz da Bíblia. Falamos já sobre ansiedade, ontem falamos sobre depressão e hoje sobre um tema muito profundo, muito difícil, muito debatido por aí no meio social, no meio religioso, que é a questão também do suicídio. E nós queremos ir direto ao ponto, mas com muito cuidado, muita cautela, porque existem pessoas que são sensíveis a esse tema, existem pessoas que já perderam queridos com relação a esse tema também. E nós queremos falar com muito carinho para você. E para isso, além de você acompanhar aqui, nós queremos mostrar para você a possibilidade de você ter uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, mais leve, através dessa revista aqui, Fique Leve. Aproveite, entre em contato com a gente e mande o seu WhatsApp ou ligue para você receber esse presente na sua casa aí. Primeiro eu vou dizer o WhatsApp, você pode salvar no seu celular, 12 98244 4449, tá? Salva aí, manda pra gente, vai chegar na sua casa, no seu endereço aí. Ou então liga pra gente agora também, fica a seu critério. 12 21 27 31 21. Anotou aí? Então anota, se não der tempo, você vai anotando ao longo do programa para você receber na sua casa esse presente, mas não deixe de participar de receber. Antes da gente orar, eu quero lembrar que essa programação nós estamos gravando na Comunidade Ser, que pertence à Igreja Adventista, aqui em Manaus, na capital do Amazonas, e é com muito carinho que nós somos recebidos aqui nesse período, pessoas muito queridas dessa cidade, dessa igreja também, e foi feito com muito carinho pensando em você que está assistindo a gente nesse momento, em todos os cantos do Brasil ou fora do Brasil também. Eu quero aproveitar e orar, pedir que Deus dê o tom certo nesse tema de hoje, nesse estudo que nós faremos sobre o suicídio. Senhor, obrigado por teu cuidado, por tua compreensão e por teu amor. O Senhor, que é o justo juiz, que conhece o nosso coração, que o Senhor nos mostre acerca desse tema e nos ajude a compreendermos, darmos o tom certo e sermos sensíveis à tua visão sobre o que o Senhor pensa sobre o que for falado aqui. Nos ajude, nos auxilie e nos esclareça em nome de Jesus. Amém. Nós deixamos esse tema suicídio para o penúltimo programa, o último dia de estudo, ou penúltimo dia, na verdade, porque de fato pode ser uma consequência final do quadro da ansiedade ou do quadro da depressão, que não foram tratados corretamente.
e que às vezes não receberam a devida atenção. Por isso a gente sempre tem incentivado, e ao longo do programa nós falamos sobre a importância de se cuidar. Quando a gente fala sobre dados e informações sobre suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, desde que existam condições mínimas para que se ofereça ajuda para a pessoa, uma ajuda seja ela voluntária ou seja ela profissional também. E muitas vezes acontece que nós ignoramos, não damos tanta importância, mas os dados mostram que o suicídio faz uma vítima por hora. Isso é muito triste. Pode ser que você já tenha ouvido falar de alguém, já conheça alguém próximo de você também. Então nós aqui do Escola Bíblica, a gente sempre incentiva você, não somente aqui no programa Escola Bíblica, mas no departamento da Rede Novo Tempo, de atendimento. Nós colocamos à disposição o número 188 do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um órgão de utilidade pública, que dá um apoio emocional às pessoas com relação à prevenção do suicídio. Se você conhece alguém, oriente essa pessoa ou ligue para esse número, você vai ter orientações muito profundas. Eles atendem voluntariamente 24 horas por dia. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio, é a segunda maior causa de morte entre os jovens. Então isso é muito sério, né? Prevenir, cuidar faz parte. É necessário adotar formas de prevenção, de cuidar do jovem, do adulto, do idoso, que muitas vezes tem os seus dramas pessoais, não é tratado, também é deixado de lado, é desconsiderado. E para começar esse tema, é muito importante a gente falar sobre se identificar com o comportamento daqueles que apresentam algumas suspeitas de possível caminho para o suicídio. Eu confesso para você que recentemente, conversando com algumas pessoas, eu tenho ouvido de pais aí, mães, dizendo o seguinte: olha, o meu filho, esses dias estava procurando na internet formas de suicídio. A minha avó, esses dias estava tomando um remédio para acabar com a vida. Então é algo que gera um transtorno familiar e que causa um efeito muito grande em várias pessoas de várias idades. Se você conhece alguém que apresenta esses sintomas, cuide dessa pessoa. Evite qualquer julgamento sobre a pessoa, porque ela alcança essa doença, essa possibilidade de suicídio, ela alcança pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, e isso realmente é extremamente profundo. Nem sempre o comportamento suicida ele é aparente. Às vezes a gente pensa o seguinte: olha, a pessoa vai demonstrar claramente que está propensa ao suicídio, mas às vezes ela está tão profundamente angustiada na sua depressão, que às vezes você não sabe de nada e de repente ela vai se tornar um possível suicida. Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. E antes da gente entrar na questão bíblica, eu quero resumir isso para a gente chegar ao ponto principal, que é a questão do que a palavra de Deus nos traz. Existem pessoas depressivas, pessoas com transtornos mentais, pessoas que têm solidão excessiva, e muitas vezes as mudanças de comportamento nas crianças, nos adolescentes, elas mostram que são possíveis, pretensos, que podem correr esse risco também. Existem vários sintomas que levam a isso. Se você pesquisar nas grandes enciclopédias, em caminhos corretos, nas redes sociais de pessoas qualificadas, existem o estado interior chamado de ambivalência, que é uma busca por atenção, e existe o contrário também. Algumas pessoas, ao invés de buscar atenção, elas querem desaparecer, sumir, isolar. Então não ignore qualquer sinal que a pessoa dê sobre a possibilidade de ser um suicida. Não ignore o que a pessoa está falando. Não deixe de lado. Não ache que, como muitos dizem, é frescura. Não é frescura. Que é só uma fase para chamar atenção. Tem gente que diz assim, às vezes querendo até amenizar e tentando ajudar de uma forma incorreta, elas dizem assim: olha, isso aí é enjoeira da parte da pessoa. Não diga que não existe motivo para a pessoa não se sentir assim. Só a pessoa sabe. Só a pessoa sabe. O que a Bíblia, então, fala sobre tirar a vida própria? Ou a vida de outra pessoa? Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante aqui.
Nessa primeira parte, eu quero dizer para você o seguinte, que existe algo firme e direto e duro. Mas você não pode parar de assistir esse programa nesse primeiro momento aqui. Você tem que assistir até o final para você entender o que de fato a Bíblia como um todo diz sobre isso. Existem pessoas, infelizmente, que têm confundido alguns mitos sobre o suicídio, que não têm base bíblica, e têm trazido algumas torturas a diversas famílias. No Antigo Testamento, quando a gente vai no Antigo Testamento, o sangue significa a santidade, e significa que a vida humana ela é inviolável. Derramar o próprio sangue na Bíblia ou de alguém viola a propriedade de Deus. Então, nós não devemos acabar com a vida de ninguém, nem com a nossa própria vida. Quando a gente vai a Gênesis 9, eu não vou ler aqui, mas é descrito que derramar o sangue, né, diz mais ou menos assim: eu pedirei o vosso sangue por causa das vossas almas, todo animal e o homem que matar o seu irmão, pedirei conta. Todo aquele que derramar o sangue humano, ele terá o seu próprio resultado, ou sangue derramado pelo homem. Então, é errado nós derrubarmos o sangue inocente, derramarmos sangue inocente. E é equivocado também nós derramarmos o próprio sangue. Um dos mandamentos dados por Deus é esse, né? Não tirar a própria vida. Esse é um ponto. Deus é o autor da vida. Então a gente não pode tirar a nossa própria vida. Só que num passado bem recente, muitas pessoas diziam o seguinte: o fato de a pessoa não poder tirar a vida, e aí elas começam a florear o que a Bíblia diz. Elas dizem o seguinte: então o suicida, ele é uma pessoa que está ligado ao mal. Essa pessoa não tem mais solução. Olha, Deus é o autor da vida. E quando alguém mata ou comete suicídio, a pessoa está querendo passar por cima da autoridade de Deus. Será que a gente pode pensar assim? Infelizmente, quando alguém mata ou comete suicídio, isso é um sofrimento. O mandamento que fala sobre não matar, ele inclui um homicídio na complexidade do assassinato. Ninguém pode assassinar ninguém. Eu quero deixar uma coisa clara aqui. O suicida, a gente não pode basear nas escrituras para dizer que um suicida está abandonado, esquecido ou perdido. É claro que a igreja ela sempre considerou que o suicídio é uma oposição ao mandamento de Deus. Ela sempre destacou isso, que nós devemos amar a Deus de todo o coração e amar a nós mesmos. Lucas diz isso. Mas, no entanto, a Bíblia diz que nós temos que olhar além disso. Embora a vida humana seja uma vida que pertence a Deus, que ninguém tem o direito de matar alguém, de assassinar alguém ou tirar a própria vida, é Deus quem vai analisar. E a gente vai entender isso após o intervalo. Como é que Deus, de alguma maneira, claro, nós somos limitados em entender isso, mas como é que Deus, de fato, ele entende a questão do suicídio na visão que ele trouxe a cada um de nós através da palavra dele. Após o intervalo, a gente volta falando um pouquinho sobre como deve ser a visão do cristão acerca daquela pessoa que destruiu a própria vida. É bem rapidinho, a gente volta já. De volta, Escola Bíblica, e o tema da semana, as emoções à luz da Bíblia. Fortes emoções. Você, eu, todos nós vivemos fortes emoções em 2020 e esperamos coisas muito boas em 2021, né? Passamos por dificuldades, muitas pessoas estressadas, muitas pessoas chegaram ao nível da depressão, da ansiedade, temas que nós já falamos essa semana, e agora estamos falando sobre o suicídio. E nesse momento, qual é a visão que a Bíblia pode nos trazer sobre o pensamento de Deus acerca de uma pessoa suicida? Existem alguns personagens da Bíblia que, dentro de alguns contextos bem específicos, eles passaram por situações de desejo de morte. A gente pode ver Abimeleque. Abimeleque, ele não se suicidou diretamente. Você pode ver a história dele em Juízes capítulo 9. No finalzinho do capítulo 9 de Juízes. Ele foi atingido por uma grande pedra na cabeça. Seu crânio rachou.
e vendo que ia morrer de qualquer jeito, ele ordenou a morte do escudeiro. Falou assim: me mata, eu vou morrer. Saul foi ferido gravemente, pediu a morte também. Ele vendo que o servo não fazia nada, ele mesmo se jogou na própria espada. A gente sabe da história de Saul. Ele mesmo se esfaqueou. E alguns vão perguntar: pastor, mas e Sansão? A Bíblia menciona o nome de Sansão na galeria dos heróis da fé. Mesmo tendo tirado a própria vida quando ele matou aquele povo, ele disse assim, olha, ele morreu e ele disse, olha, eu mato esse povo, os filisteus, e eu morro junto. E ele acaba por, assim, se suicidar. Juízes 16 diz assim, que aquela foi uma situação muito difícil. Ele se inclinou com força e destruiu os príncipes a todos, e foram mais pessoas que ele matou através da morte dele, relata, do que durante a vida mesmo. Quando a gente lê Hebreus, capítulo 11, eu quero ler com você Hebreus, a gente começa a entender um pouquinho. Hebreus, capítulo 11, versos 32 e 33, diz assim: Eis que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Começa a citar vários personagens fiéis a Deus, entre eles quem? Sansão, que se matou. Isso demonstra que nem todos os casos de suicídio levarão a pessoa à perdição eterna. Quem somos nós para julgar alguém? Quem sou eu para julgar alguém? Quem somos nós para condenar alguém? Imagine o seguinte, imagine que alguém amou Jesus durante toda a vida. O que você pensasse? Essa pessoa amou Jesus, essa pessoa conviveu com Jesus, e essa pessoa teve um desequilíbrio químico cerebral, que levou essa pessoa ao suicídio, por causa de uma depressão grave. E aqui, de maneira nenhuma, nós devemos incentivar nem motivar ninguém. O que nós não podemos fazer é condenar. Apesar de, às vezes, da boa intenção do médico, uma ajuda pessoal, essa pessoa chega à morte. Deus, e aí é o ponto que a gente quer chegar. Deus é o justo juiz e vai julgar a pessoa da melhor maneira possível. O que nós temos que fazer é ajudar a pessoa. O que nós temos que fazer é acolher a pessoa. O que nós temos que fazer é ter sensibilidade de olhar para a pessoa e ver nela, enxergar nela a possibilidade de ela tentar tirar a própria vida e não condenar a pessoa. Imagina se Deus, um Deus amoroso, se ele desconsiderasse toda a vida de amizade de um filho dele, uma filha que adoeceu, que perderia a vida eterna por causa do suicídio. Cada situação é uma situação. Se nós analisarmos no aspecto de Gideão, ou melhor, de Sansão, perdão, nós vemos que ele está na galeria dos heróis da fé. Então não temos como generalizar nada. É Deus quem conhece o coração. E quando nós condenamos e julgamos no lugar de Deus, nós negamos o amor eterno de Deus. O amor de Deus é um amor eterno. Nós não podemos negar o amor de Deus. A graça de Deus é maior que qualquer homicídio. A graça de Deus ensina que Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Existem alguns textos na Bíblia, vários textos que dizem o seguinte, que a Bíblia ensina que Deus não julga o ser humano por atos isolados, mas ele considera o ser humano como um todo. Ele analisa a história da pessoa, ele analisa o coração da pessoa, ele analisa a genética da pessoa, ele analisa as razões. E quem sabe Deus fez questão de colocar Sansão entre os heróis da fé, justamente para mostrar que nós não podemos julgar ninguém. Uma vez eu estava lendo um livro de um pastor já falecido, e esse pastor, ele usou uma frase que para mim, até hoje eu trago essa frase para a vida, né? O filho dele, ele morou fora do país, brasileiro, mas morou fora do país, foi um pastor fora do país. E quando ele retornou para ser pastor no Brasil novamente, um dos filhos dele ficou no exterior onde ele morava. E tinha uma vida totalmente confusa, de vícios, de droga, de promiscuidade. E esse filho tentava
como ninguém se desvencilhar desses vícios dessa vida. E quando esse pastor estava pregando, ele recebeu a notícia de que o filho havia se jogado de uma ponte e se suicidado. E agora? Está perdido? Eu gostei muito da frase que aquele pastor fala acerca da morte do filho dele no livro, descrevendo a história e a trajetória da vida dele. Ele diz assim: Deus é justo e Deus vai julgar o meu filho da melhor maneira possível. Deus é justo e Deus vai julgar as pessoas da melhor maneira possível. Não é o objetivo do programa aqui classificar aqueles casos que estão perdidos ou aqueles casos que estão salvos. Ou julgar as pessoas que tiram a própria vida por falta de fé diante de Deus, ou um problema sem solução, ou se a pessoa tem um problema mental, psicológico, doentio. Não é a nossa intenção. A intenção nossa é mostrar que Deus é quem sabe, conhece cada coração. Deus tem uma mão estendida. Como é que nós podemos ter certeza de que alguém realmente tirou a própria vida porque faltou confiança em Deus? A gente não pode falar isso. Mateus 7 diz assim que nós não devemos ser juízes. Somente Deus é quem sabe todas as coisas. Isaías 46 diz assim que Deus conhece o mais profundo do coração humano. Só Ele tem condições de fazer uma avaliação, porque Ele conhece os detalhes. É isso que a gente está falando ao longo da semana. O coração humano, por mais que existam psiquiatras, psicólogos, padres, pastores, bispos, seja o que for, mãe e pai que conhecem profundamente o filho, Deus é que faz a avaliação final. Ele que conhece o ponto que levou aquela pessoa a determinada função, atitude ou ação. A gente não sabe. 1 Samuel, quero ler para você mais um texto. É sempre bom a gente, além de mencionar, ler alguns textos também. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, diz assim, ainda sobre esse tema. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior. Porém o Senhor vê o quê? O coração. A gente vê o exterior, a gente vê a atitude das pessoas, a gente não vê o que levou a pessoa a tomar determinadas atitudes. Eu me lembro, e resumindo em um minutinho para você, eu me lembro que eu tinha um aluno que me dava muito trabalho. Eu comecei o meu ministério na sala de aula, como um pastor, professor de Bíblia, de ensino religioso. Um aluno dava muito trabalho. Até que um dia eu descobri que aquele aluno dava muito trabalho porque queria chamar minha atenção. Porque a mãe dele me procurou dizendo assim, olha, pastor, esse menino fala de você o dia inteiro, gosta muito de você. E hoje eu fico triste em saber que ele dá trabalho para você, porque ele demonstra que gosta de você. E a minha análise a partir daquele momento sobre aquele menino foi, ele está querendo chamar atenção. Ele precisa de atenção. Ele não tinha um pai, ele não tinha uma presença masculina, ele só tinha a mãe. Se eu que sou ser humano, se você que é um ser humano consegue analisar o ser humano por detrás das ações, quem somos nós para entender o coração de alguém a não ser Deus? O que Deus espera de nós é o quê? Misericórdia, bondade nas nossas palavras, assim como Ele age conosco, assim como Ele é misericordioso com a gente também. Então, nosso papel é levar esperança para as famílias que perderam parentes por causa do suicídio. Jamais devemos apoiar ou incentivar, isso é óbvio, né? E jamais deixar de respeitar, né, qualquer pessoa, julgar as pessoas. Nunca diga para uma pessoa, olha, nunca mais vocês verão esse seu filho, essa sua esposa, aqueles que tanto amam. Eu encerro com 2 textos, eu quero mencionar para você. Efésios 4, verso 29. Vamos encerrar com um texto. Efésios, capítulo 4, versículo 29. No Novo Testamento, existem muitos textos bonitos, maravilhosos. Gálatas, Efésios 4, verso 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Seja a sua palavra uma palavra de incentivo, de ânimo, de coragem, uma palavra de esperança, tanto para aquele que está à beira do suicídio, quanto para aqueles que conviveram e perderam alguém.
Ame como Jesus amou e deixe o julgamento nas mãos de Deus, o justo juiz, que quando ele ver uma brecha desse tamanho para salvar alguém, ele vai salvar. Se ele ver uma oportunidade de salvação para um suicida, para um assassino, para qualquer pessoa, Deus vai salvar. E a gente encerra com isso, esse estudo. Amanhã a gente continua estudando. O estudo de hoje foi reflexão, foi ao coração, foi a Bíblia falando conosco. E amanhã a gente vai falar sobre o último tema, das emoções à luz da Bíblia. Cuidado com a sua mente. Amanhã esse é o tema. Cuide com a sua mente, com o seu coração. Vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus nesse momento. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de bondade, misericórdia. Só o Senhor é capaz de julgar o ser humano, a mente humana e o coração. Nos ajude a fazermos a nossa parte, o nosso melhor. Hoje e para todo sempre oramos em nome de Jesus. Amém.